Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. No curso de Mecânica dos Sólidos, estamos na etapa 2 e a partir de agora estudaremos um ramo muito importante da mecânica que se chama resistência dos materiais. Especificamente, ela se dedica ao estudo, do comportamento dos sólidos deformáveis sob a ação de forças externas, analisando as forças internas que surgem no material e as deformações resultantes. Para estudar a resistência dos materiais, é fundamental ter conhecimento de sólidos em matemática, disciplinas do tipo cálculo e álgebra linear. Na física, é necessário conhecer também sobre mecânica clássica e termodinâmica. E também ter uma boa compreensão, de conceitos de engenharia, como na parte de estática e dinâmica. Além disso, é importante ter familiaridade com materiais e os seus comportamentos sob diferentes tipos de carregamento. No que diz respeito à área de resistência dos materiais, temos também que ela fornece conhecimentos básicos das propriedades mecânicas, dos sólidos reais, visando assim utilizá-los no projeto, na modelagem e no cálculo de estruturas. Ainda na engenharia, esses conhecimentos propiciam a seleção de sistemas estruturais, dos materiais de construção, as proporções e dimensões dos elementos de uma dada estrutura, para que essas possam cumprir então as suas finalidades dentro de uma margem de segurança com confiabilidade e durabilidade. Então, nessa aula, terá como título Propriedades Mecânicas dos Materiais. Fique então à vontade, para acompanhar os conceitos. E aqui eu já fico torcendo por vocês para que possa entender e, de repente, quem sabe, conseguir aplicá-los futuramente. Para dar início, vamos pensar um pouco. Eu trouxe aqui algumas perguntas para iniciar a nossa reflexão. Como definir material? Você tem ideia de quantos tipos de materiais existem? Quais tipos de materiais disponíveis você conhece? Você possui algum conhecimento sobre as propriedades dos materiais? E, de maneira mais especial, aqueles relacionados à área de metal mecânica? Você sabe dizer qual a relação existente entre a estrutura, as propriedades e o processamento de um determinado tipo de material? Outra pergunta interessante aqui. Um material possui diversas propriedades, sejam elas química, física e mecânicas. Você sabe quais são e como diferenciá-las? Você já ouviu falar ou sabe dizer o que é ciência dos materiais? E a engenharia dos materiais? O que é e onde ela atua? Ainda temos aqui uma outra pergunta, também muito importante. Como caracterizar um material? Na engenharia, quais critérios são levados em conta no momento da escolha e da especificação de um material para uma determinada aplicação? A história dos materiais acompanha, a evolução da humanidade. Desde o uso de materiais naturais, como, por exemplo, pedra, madeira e argila, até a descoberta e o desenvolvimento de materiais como metais, do tipo cobre, bronze, ferro, aço e outros. Temos também o vidro, os plásticos, e os compósitos. Enfim, a capacidade de manipular e transformar materiais foi de fundamental importância, para o desenvolvimento de ferramentas, armas, abrigos
e outras tecnologias que impulsionaram o progresso das civilizações. Nós podemos aqui, né, ter uma ideia assim, fazendo aí um contexto histórico, né, que a história dos materiais inicia-se lá na pré-história, né? As primeiras ferramentas, os abrigos eram feitos de materiais disponíveis na natureza. Como eu já disse, né, pedra, madeira, ossos, peles e argila. Um pouco mais adiante, já na Idade da Pedra, né, que é caracterizada pelo uso predominante da pedra para ferramentas e armas. Em seguida, tivemos, né, a Idade do Cobre e do Bronze, o desenvolvimento da metalurgia, que permitiu a criação de ferramentas e armas mais eficientes. Um pouco mais adiante, a Idade do Ferro, aí o elemento ferro, né, assim, de forma bem abundante e resistente, revolucionou a tecnologia, inclusive a guerra. E o desenvolvimento histórico que nós temos aponta para uma evolução contínua, né? Então, na antiguidade, o uso dos materiais, como cerâmica também, era muito comum, né? O vidro surgiu depois, né? E depois se tornou também muito comum em diversos tipos de aplicações. Um pouco mais adiante, já na Idade Média, tivemos a produção do vidro em larga escala, a introdução do ferro fundido na Europa e a invenção da imprensa foram marcos importantes, né, para a humanidade. Já na era moderna, o desenvolvimento do aço, o surgimento dos plásticos e a criação de compósitos, né, aqueles materiais formados pela combinação de diversos materiais, expandiram significativamente as possibilidades tecnológicas. Já no século XX, apontando para o século XXI, a ciência dos materiais se tornou um campo de estudo específico, com avanços em áreas como nanotecnologia, biomateriais e engenharias forense. A evolução, na verdade, continua, né? A história dos materiais é uma jornada contínua de descoberta, de inovação e de adaptação. O desenvolvimento de novos materiais e o aprimoramento das técnicas de produção e de processamento continuam a impulsionar o progresso em diversas áreas da sociedade. Na verdade, os materiais estão enraizados em nossa cultura muito mais do que percebemos. Todos os segmentos do nosso cotidiano são influenciados em maior ou menor grau pelos materiais. A influência dos materiais pode ser observada em diversos segmentos, como, por exemplo, na arquitetura e construção, né? Então, os materiais utilizados aí na fabricação de tijolos, cimento, aço e vidro, que determinam, né, a forma e a função dos edifícios, influenciando na estética e na habitabilidade dos espaços. Também temos os materiais aplicáveis na área de moda e vestuário, a escolha, por exemplo, dos tecidos, como algodão, seda e materiais sintéticos, que afeta inclusive o conforto, a durabilidade e o estilo das roupas, refletindo nas tendências e as preferências culturais. Na área de transporte, né, na fabricação de veículos, carros, trens, aviões e outros meios de transporte que utilizam diferentes tipos de materiais em suas estruturas e componentes, influenciando a eficiência, a segurança e o impacto ambiental. Tecnologicamente falando, né, os materiais também são muito aplicáveis na fabricação de instrumentos e equipamentos do tipo smartphone, computadores e outros dispositivos eletrônicos que são compostos de uma variedade enorme de materiais, como, por exemplo, metais, plásticos, semicondutores, que determinam suas funcionalidades e desempenho. No artesanato e também na área de design, a seleção de materiais como madeira, cerâmica, metal e tecidos moldam, né, a expressão artística e o design, né, de objetos utilitários e decorativos, transmitindo assim significado e valores culturais. Portanto, a relação entre materiais e cultura é intrínseca e complexa, moldando a nossa sociedade de maneira profunda e sutil. Você já parou para pensar quantos materiais são encontrados num
único automóvel moderno? Observe, por favor. Né? São vários, né, materiais, né, diversos tipos de materiais aplicáveis, né? Agora imagine a composição desses materiais. Considere também as suas variantes. Segundo estudos, estima-se que a quantidade de materiais existentes hoje em dia gira em torno de 40 mil a 80 mil, contando então as variantes e as suas composições. E o aumento é considerável, né, nas últimas décadas. Então, inclusive na questão da melhoria, né, dos métodos de extração, das técnicas, né, de modificação dos materiais naturais, aqueles, né, encontrados na natureza, e também com relação à combinação que são feitas para a formação de novos materiais. Como escolher um material, então, para uma determinada aplicação? Qual o critério que a gente deveria utilizar? Bom, a engenharia, né, trabalha com isso, né? E a nossa disciplina aqui também contribui nesse aspecto. Na engenharia, é de fundamental importância conhecer a natureza do material, na sua totalidade. Precisamos também ter a capacidade de prever e fazer o provisionamento do seu comportamento. Conhecer a composição química ajuda bastante a entender como o material irá reagir em diferentes condições, como, por exemplo, temperatura, pressão e exposição a agentes químicos. A identificação de propriedades dos materiais, né, advém do entendimento, né, de como que é a sua composição química, né? Na verdade, a composição química está diretamente ligada, né, às propriedades físicas e químicas de um material, como, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, condutividade e dentre outras. Com relação a aplicações, o conhecimento da composição química permite direcionar a utilização de materiais em diferentes áreas, como, por exemplo, na indústria, na construção civil, na medicina, entre outros, e saber como o desenvolvimento de novos materiais e processos ocorrem. Então, a análise da composição química é essencial para a criação de novos materiais com propriedades específicas e para o desenvolvimento de processos mais eficientes e sustentáveis. Atualmente, nós temos catalogados em torno de 118 elementos químicos e uma grande quantidade de materiais. Então, como que isso é possível? Nós temos aí, de acordo com a tabela periódica, 92 elementos naturais e 26 elementos artificiais. E com esse conjunto de elementos, é possível, então, obter uma gama e variedade enorme de materiais. Então, repito a pergunta: como que isso é possível? A resposta para essa pergunta é muito simples, né? É possível produzir uma infinidade de materiais a partir de apenas 118 elementos químicos, devido ao quê? À forma como esses elementos se combinam e interagem para formar compostos, assim como as 26 letras do alfabeto podem formar inúmeras palavras. As combinações dos elementos químicos podem gerar um número vasto de substâncias com propriedades distintas. Portanto, a diversidade de materiais não se deve apenas ao número de elementos, mas sim à sua capacidade de se combinarem e interagirem de maneira complexa, formando compostos de propriedades distintas, conforme eu já disse, e, consequentemente, uma infinidade de outros materiais. Agora, de forma mais específica, vamos tentar buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto. Você sabe definir o que é um material? Pense um pouco. Bom, de maneira bem simples,
podemos definir o material como se fosse um amontoado de átomos. Significa que se trata de matéria, que é composta por átomos e que ocupa lugar no espaço, tendo, portanto, massa. Os átomos, por sua vez, são as menores partículas que mantêm as propriedades de um determinado elemento químico. Esses átomos se agrupam para formar o que nós chamamos de moléculas, e as moléculas, por sua vez, se unem para constituir os materiais em escala maior. Sendo assim, nós podemos considerar que os átomos são as unidades básicas da matéria, como se fosse, por exemplo, blocos de construção. E os materiais são substâncias formadas por agregados de átomos e ou moléculas. Portanto, um material, como por exemplo uma pedra, um pedaço de metal, ou até mesmo o ar, é essencialmente um grande conjunto de átomos ligados entre si. O átomo, por sua vez, é formado por pequenas partículas, também chamado de partículas subatômicas, denominadas elétrons, prótons e nêutrons. E a maior parte da massa do átomo encontra-se no núcleo, uma pequena e densa região. O seu maior volume encontra-se na eletrosfera, local de espaços vazios, pois os elétrons, na verdade, eles orbitam, ao redor do núcleo. Com relação à tabela periódica, nós podemos dizer que ela é uma organização sistemática, dos elementos químicos, que estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Ela é dividida em linhas horizontais, que são chamadas de períodos, e colunas verticais, grupos ou famílias, onde os elementos químicos, com propriedades semelhantes, são agrupados. Atualmente, a tabela periódica, conforme eu já disse anteriormente, contém em torno de 118 elementos, sendo os 92 naturais e os demais sintéticos produzidos em laboratório. Com relação à organização dos elementos, a tabela periódica organiza os elementos por número atômico crescente e, consequentemente, por suas propriedades químicas. Elementos com propriedades semelhantes são agrupados em colunas, que são chamados de grupos. Com relação aos tipos de elementos, temos, por exemplo, os metais, geralmente localizados na parte esquerda e no centro da tabela periódica, que possuem alta condutividade elétrica e térmica, além de serem maleáveis e dúteis. Temos também os não metais, localizados mais à direita da tabela, com propriedades opostas aos metais. Temos ainda os semimetais, ou chamados de metalloides. São elementos com propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. E ainda os gases nobres, localizados no grupo 18, eles são inertes quimicamente devido à sua configuração eletrônica estável. Mas na parte baixa da tabela temos os lantanídeos e os actinídeos, elementos do bloco F, geralmente separados da tabela, principalmente para melhor visualização. Outro conceito muito importante relacionado aos materiais são as ligações químicas. Elas são as forças, com que unem os átomos para formar as moléculas e compostos, resultando assim em estabilidade para os átomos envolvidos. Essas ligações são essenciais para a existência de toda a matéria que conhecemos. Existem 3 tipos básicos de ligação química, que são a ligação covalente, a iônica e a ligação metálica. A ligação covalente ocorre quando os átomos compartilham elétrons para atingir a estabilidade. É comum em compostos orgânicos e moléculas formadas por não metais. As ligações iônicas resultam da transferência de elétrons de um átomo para outro, geralmente entre um metal
e um não metal. E essa transferência cria íons com cargas opostas, que atrai eletrostaticamente. E por último, a ligação metálica, que se caracteriza, né, nos metais, onde os elétrons de valência formam uma nuvem eletrônica que se move livremente entre os átomos, conferindo assim aos metais suas propriedades de condução de eletricidade e de calor. Agora veja que interessante. As propriedades físicas e químicas de um material têm, né, um impacto direto nas suas propriedades mecânicas. A composição química, a estrutura interna e a forma como as moléculas interagem entre si, né, no caso aí das propriedades físicas, influenciam fortemente a forma como o material responde às forças externas, como, por exemplo, tensão, compressão, impacto. Então, existe uma relação entre as propriedades, né? No caso, por exemplo, das propriedades físicas, destacamos, por exemplo, a estrutura cristalina. Os materiais com estrutura cristalina bem definida tendem a ser mais rígidos e mais resistentes, enquanto materiais amorfos podem ser mais flexíveis. No que diz respeito à densidade, materiais mais densos geralmente possuem maior resistência, mas podem ser pesados. Com relação ao ponto de fusão e ebulição, materiais com alto ponto de fusão e ebulição podem suportar temperaturas mais elevadas antes de perder suas propriedades mecânicas. No que diz respeito à condutividade, a condutividade elétrica e térmica pode afetar a resposta do material a cargas e temperaturas. E também nós temos as propriedades químicas, né? Como, por exemplo, a resistência à corrosão. Nesse caso, né, materiais resistentes à corrosão são mais duráveis e podem manter suas propriedades mecânicas por mais tempo em ambientes agressivos. E com relação à reatividade, os materiais reativos podem se degradar ou enfraquecer quando expostos a certas substâncias, afetando assim as suas propriedades mecânicas. A título de exemplo, vamos pensar um pouco. Um aço com alta resistência à tração, né, é resultante de uma composição química, que é uma liga, né, de ferro e carbono, e a sua estrutura cristalina tem uma microestrutura controlada. Agora, por exemplo, a escolha de um plástico para uma determinada aplicação específica leva em conta a sua resistência química, né? E a sua rigidez ou flexibilidade tem a ver também com as propriedades mecânicas. Com relação à dureza de um material, aí nós temos a propriedade mecânica. E essa é influenciada pela sua composição química, pela sua estrutura interna, que já é uma propriedade física. Então, é muito importante compreendermos essa relação entre as propriedades físicas e químicas em relação às propriedades mecânicas. A compreensão das relações entre as propriedades físicas, químicas e mecânicas é de crucial importância e vai ajudar bastante na seleção de materiais adequados para diversas aplicações, desde a construção civil até na indústria aeroespacial, enfim, todo tipo de indústria. E conhecer como essas propriedades se interligam, é possível otimizar o desempenho, a vida útil dos materiais em diferentes condições de uso. Agora responda: você já ouviu falar sobre ciência dos materiais? E sobre engenharia de materiais? A ciência dos materiais e a engenharia dos materiais são cruciais para os engenheiros, pois fornece o conhecimento para entender e manipular as propriedades dos materiais, permitindo assim o desenvolvimento de produtos e processos mais eficientes e inovadores. Na verdade, a ciência dos materiais e a engenharia dos materiais são campos distintos, mas são complementares, que estudam a relação entre estrutura,
processamento e propriedade dos materiais, visando assim a criação de novos materiais e soluções para diversas aplicações. A ciência dos materiais foca mais na compreensão das propriedades dos materiais existentes, enquanto a engenharia dos materiais aplica esse conhecimento para desenvolver, projetar e produzir materiais com propriedades específicas para atender às necessidades técnicas. Na verdade, a estrutura, o processamento e as propriedades de um material estão intrinsecamente ligados, formando, na verdade, um ciclo onde cada um influencia os outros. O processamento modifica a estrutura do material, que por sua vez determina suas propriedades, as quais impactam o desempenho em condições de uso. A estrutura refere-se à organização interna do material, tanto em nível atômico, né, o arranjo aí dos átomos, quanto microestrutural, com relação ao tamanho e forma dos grãos e as fases presentes no material. Agora, as propriedades são as características que definem o comportamento do material, como, por exemplo, resistência mecânica, dureza, condutividade elétrica, etc. Já o processamento é o conjunto de técnicas utilizadas para moldar e transformar o material em uma forma desejada, alterando assim a sua estrutura. Como a relação funciona? Então nós temos o processamento, que afeta a estrutura, né? Diferentes processos de fabricação, como por exemplo, fundição, laminação, tratamento térmico, etc., né? Podem introduzir tensões, alterar o tamanho e a distribuição dos grãos, para formar novas fases, entre outros efeitos. A estrutura determina as propriedades, ou seja, a forma como os átomos e os grãos são organizados e influencia diretamente as propriedades do material, como por exemplo, um material com grãos menores tende a ser mais resistente e dútil. As propriedades definem o desempenho. As propriedades do material, por sua vez, determinam como ele vai se comportar numa determinada aplicação específica. Um material com alta resistência mecânica será mais adequado para aplicações que exigem suportar grandes cargas. Exemplo prático. Vamos ver um exemplo aqui. O aço, por exemplo, né, pode ser processado por forjamento ou laminação. Esses processos afetam, né, o tamanho e a orientação dos grãos no aço, o que, por sua vez, afeta a sua resistência mecânica e ductibilidade. Se o aço for usado na construção de um prédio, por exemplo, essas propriedades influenciam na segurança, na durabilidade da estrutura. Em resumo, a ciência dos materiais estuda essa relação intrínseca entre estrutura, processamento e propriedades. E aí, no caso, busca-se compreender como esses elementos se interligam. E aí é possível projetar e selecionar materiais com as propriedades desejadas para diversas aplicações. Aqui nós temos uma estrutura que resume tudo que nós acabamos de dizer. Então nós temos aqui o processo de fabricação, alguns tipos, né, de processo de fabricação, como por exemplo fundição, laminação, extrusão, metalurgia do pó, prensagem, colagem e outros. No outro vértice desse triângulo temos a estrutura atômica, a estrutura cristalina, microestrutura e macroestrutura. E no outro vértice, mais à direita, as propriedades, que são então as propriedades mecânicas, físicas e químicas. Perceba que tudo está interligado. Nesse quadro, nós podemos ver claramente as principais propriedades dos materiais, aqui de uma forma bem geral, né? As propriedades mecânicas, que são resistência à tração, resistência à compressão, resistência à flexão, resistência ao escoamento, resistência à fluência, resistência à fadiga, ductilidade, módulo de elasticidade e resistência ao desgaste.
Ainda na mesma tabela, um pouco mais à direita, nós temos propriedades físicas, que são propriedades elétricas, magnéticas, térmicas, ópticas e densidade. E mais abaixo, as propriedades químicas. Nós podemos citar aqui, como por exemplo, em destaque, né, a resistência à corrosão. Quando nós vamos desenvolver um projeto, né, ou um produto, existem critérios que são normalmente adotados pela indústria para a escolha dos materiais, né? Então, aqui, de forma sintética, né, nós temos então a relação desses critérios. Então, o primeiro deles, né, é com relação à escolha do material. Aí você vai observar as famílias, os metais, os cerâmicos, os polímeros, os compostos, etc. Também podemos levar em consideração como critério o grau de desenvolvimento tecnológico, né? Aí nós temos também uma classificação. São os materiais naturais, empíricos, aqueles de desenvolvimento científico e aqueles que são projetados. E por último, a morfologia estrutural do material, né? Nós temos os monoestruturados, os de recobrimento gradiente, que são os de multicamada, e aqueles de composição aleatória. Aqui nós temos mais um quadro interessante que mostra a classificação em relação aos tipos de aplicações. Então nós temos aqui os materiais metálicos, né? Cobre, ferro fundido, ligas de aço. Os cerâmicos, do tipo porcelana, vidros, tijolos, refratários, louças. Os poliméricos, polietileno, epóxi, os fenólicos. Os compósitos, né? Grafite epóxi, carbeto de cobalto e tungstênio. Com relação à função das diferentes propriedades, então nós classificamos, conforme já foi dito, né, os metais, cerâmicos, compósitos e os polímeros. Nós temos aqui uma tabela, olha que interessante, né, uma tabela que mostra o uso de diferentes classes de materiais, né, e a evolução, né, desses materiais ao longo do tempo. Então foi feito aqui um comparativo, né, do ano, por exemplo, de 1977 e até o ano de 1999, ou seja, na indústria automotiva. Observe, né, a aplicação dos materiais na fabricação dos automóveis desde aquela época, né? Então, fazendo aí um comparativo, você percebe a diferença de percentuais da utilização de ferro, né, dos plásticos e outros metais, tais como alumínio, cobre, zinco, magnésio, a borracha, por exemplo, os vidros e o aço. Você pode ver que houve uma queda, né? Ou seja, na verdade, houve uma variação, né? Alguns materiais eles deixaram, né, de ser aplicados ou foram diminuídos a sua aplicação e outros tiveram a sua aplicação aumentada devido, né, ao avanço aí tanto das tecnologias como o passar do tempo. Agora, outro comparativo interessante é quando você percebe, né, lá na indústria aeronáutica, né, aqui tem uma comparação de duas aeronaves, um Boeing 777, né, cujo início de projeto foi em 1990 e a entrada em serviço em 1994. A porcentagem de materiais compósitos no peso do avião, 9%. Já o Boeing 737 da Dreamliner, início de projeto em 2003, entrada em serviço prevista em 2008, né, um bom tempo depois, não é isso? O percentual de materiais compostos no peso do avião estimado foi em torno de 50% a 60%. Então você observa um aumento significativo em relação à variação na aplicação dos materiais. Para encerrar, temos aqui ainda uma tabela mostrando as 4 classes ou grupos de materiais, suas características e constituintes típicos, metais ou materiais metálicos, cerâmicas ou materiais cerâmicos, polímeros ou materiais poliméricos, compostos ou materiais compósitos. Ainda uma última tabela, né, como se fosse um organograma, né, separando aqui os materiais com relação à estrutura, né,
Aí nós temos ligações atômicas, metálicas, covalente, iônica, estrutura cristalina, amorfa, molecular, né? Propriedades mecânicas, que já foi dito acima, né? Mas só repetindo, a resistência de dutilidade, elasticidade, dureza, fadiga, fluência, tenacidade, a fratura. As propriedades físico-químicas também já foi dito, mas podemos acrescentar aqui a densidade, ponto de fusão, calor específico, condutividade térmica, elétrica, coeficiente de expansão térmica e propriedades magnéticas, além de oxidação e corrosão. E, por último, aquelas propriedades que podem ser obtidas a partir da modificação do material, a partir, por exemplo, de tratamento térmico. Aí nós temos endurecimento por precipitação, tratamento superficial e tratamentos termomecânicos, né? Bom, espero que esse vídeo, né, essa videoaula tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre os materiais. Foi apenas uma breve exposição, tentando aí correlacionar os principais conceitos, especialmente aqueles necessários, né, ao profissional que lida com a área técnica, seja como, por exemplo, engenheiro ou aquele que atua, né, do desenvolvimento de projetos, de produtos e processos. E também para vocês, né, que são alunos aí do curso de engenharia, que estão aí buscando, né, alcançar esses conhecimentos. Agradeço então pela participação e até a próxima aula. Muito obrigado.